Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, o texto original não começa com a expressão naquele tempo, que é uma fórmula padronizada pela Igreja nos livros litúrgicos para exprimir a historicidade do mistério da encarnação. Começa com as palavras 6 dias depois disso. Disso o quê? No texto anterior, Jesus havia manifestado a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer e que seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Pedro começou a interpelá-lo, pois não queria que isso acontecesse. A resposta de Jesus a Pedro foi a seguinte: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. E acrescentou, olhando para os discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Como vimos domingo passado, Satanás tentou corromper a identidade de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, servo sofredor, e desviá-lo de sua missão. Agora é Pedro que tenta fazê-lo, apesar da boa intenção. No Evangelho de hoje, Jesus levou para a montanha Pedro, Tiago e João, os mesmos discípulos que no Jardim das Oliveiras, na iminência de sua prisão, com ele estarão. A montanha, o lugar mais elevado, é lugar da manifestação de Deus, do encontro com Deus, onde os discípulos presenciam a transfiguração de Jesus, sinal antecipado da glória da ressurreição. O rosto de Jesus brilhou como o sol. Suas roupas ficaram brancas como a luz. Quando Moisés se encontrava com Deus no Sinai, seu rosto brilhava.
A diferença é que em Moisés o brilho vinha de Deus, ou seja, de fora. Em Jesus o brilho é próprio. É o Filho de Deus na montanha transfigurado. As roupas brancas com a luz, como a luz, indicam que aquele que estará despido e ensanguentado na cruz não permanecerá desfigurado. Ao contrário, ele e todos os que o seguirem vestirão as roupas da glória da ressurreição. Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus. O quê? Em Mateus não sabemos. Lucas, porém, diz. Ouçamos. Aspas. E eis que falavam com ele dois personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Exatamente o que Jesus conversara com seus discípulos 6 dias antes. Moisés representava a lei e Elias os profetas. Jesus, como ouvimos no sexto domingo do tempo comum, o último antes da quaresma, é o que dá pleno cumprimento às sagradas escrituras. É o servo sofredor, o Messias que cumpre as profecias. É o intérprete da lei e dos profetas. É com o Pai e o Espírito o protagonista de toda a história da salvação. Pedro queria ficar na montanha. Se dispôs a fazer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. De novo, com boa intenção, e não duvidemos disso, Pedro tinha um bom coração. Mas atrapalhou a conversa com sugestão de divisão. De acordo com Dom André Vital, assim como Satanás ofereceu a Jesus 3 formas de proteção ilusória, material, transformar pedras em pão, divina, ser amparado pelos anjos, humana, receber poder e riqueza, Pedro, sem perceber, repete o mesmo movimento. Quer proteger Jesus, Moisés e Elias dentro de tendas. A boa intenção de Pedro se torna obstáculo para o cumprimento da missão de Jesus. Pedro oferece estabilidade material, tendas, proteção divina, permanecer na glória, segurança humana, evitar Jerusalém. Pedro ainda não havia entendido que era preciso descer da montanha para Jesus continuar sua missão. Uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. O pai, que havia dito palavras semelhantes no batismo do filho, acrescentou: Escutai-o. Porque não era Pedro que conhecia a vontade do pai, tampouco o maligno, mas o filho. Os discípulos, muito assustados, caíram com o rosto em terra. Quem seria digno de presenciar uma manifestação do Senhor Deus Todo-Poderoso? Jesus, rosto divino do homem, rosto humano de Deus, pediu que se levantassem e não tivessem medo. Não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Os Estados Unidos e o Irã estão, lamentavelmente, em guerra. Não é de hoje. De um lado, um governo xenofóbico e imperialista. Do outro, um regime ditatorial patrocinador de grupos terroristas. Ambos usam a religião para a opressão. Cenário perfeito para a morte. Que o ódio, a violência e a guerra deem lugar ao amor, ao diálogo e à paz.
Neste tempo quaresmal, Jesus quer nos levar ao lugar especial, ao lugar elevado, à montanha do coração do Pai. Pelo arrependimento dos pecados, pela conversão, pelo sacramento da reconciliação, pela caridade, pelo jejum, pela oração. A fim de que nosso coração ferido, angustiado, fragilizado, deprimido, uma palavra, desfigurado, seja curado e transformado. E transformados, possamos colaborar com o Senhor na transformação de outras pessoas e realidades. Se na montanha não eram da vontade do Pai as tendas para Jesus, Moisés e Elias, nos dias odiernos, moradas dignas sejam construídas para a família de seu Moisés, de seu Elias, de Dona Ana, de Dona Maria, dos irmãos e irmãs que vivem em situação de precariedade. Não pode virar as costas para o irmão e irmã sem teto ou sem teto digno, quem se declara discípulo ou discípula de Cristo. Para compartilharmos da glória do ressuscitado, abracemos o crucificado. Renunciemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos Jesus. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida. Boa semana para todos. Paz e bem.